Somos uma obra independente. Seja você também um multiplicador dessa missão. Semeie nessa obra. A paz do Senhor, que a graça e a misericórdia de Deus te alcance e que tudo esteja bem com você, tá certo? Olha só, nesse vídeo nós vamos falar, eu vou colocar uma frase, né? Crentes imitadores de Cristo. Essa é a frase, certo? Para você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, coopera conosco com a tua inscrição, com o teu joinha, tá bem? Fique aqui com a gente. Isso aqui é a minha casa, o meu cantinho, vão ter barulhos externos, mas eu quero trazer para nós hoje um assunto mais longuinho. Eu aproveitei para gravar 2 vídeos, né? Um mais rápido, mais prático, e esse daqui mais compridinho. Então, se houver alguma interferência, algum barulho, por favor, relevem, porque vocês estão na minha casa, tá certo? Então aqui lá fora passa cavalo, passa camelo, passa elefante. É brincadeira, viu? É assim, porque passa muito barulho. Passa o carro do ovo, passa o carro da laranja, passa caminhão, então os barulhos são constantes. Menino gritando, gente gritando, e assim vai. E quando a gente vai gravar o vídeo, ainda aumenta um pouquinho. Então eu quero que você tenha paciência, fica comigo e só preste atenção no que eu estou falando, nas coisas que eu estou trazendo para cá, e tudo vai ficar bem, certo? Vai ficar aqui? Vai ficar? Pega a Bíblia também, tá? Primeiro do que tudo. Pega a Bíblia, depois tu se inscreve, depois tu fica aqui e não vai embora não é para me deixar não. Vamos nessa. Missionária Helena por aqui. Crentes imitadores de Cristo. É a frase para nós. Vamos lá. Ó, no livro de Filipenses é uma carta que Paulo escreveu assim, uma coisa maravilhosa, porque ela mostra muito o serviço que o crente deve prestar, tanto para a própria comunidade, a igreja, como para o reino de Deus, e também em contrapartida mostrando para o mundo qual é o seu perfil, qual é o perfil. A igreja de Corinto, aliás de Filipos, era uma colônia do Império Romano, e apesar de estar localizada longe do Império Romano, Filipos recebia as benesses de quem tinha o perfil de romano. Então, as pessoas que moravam em Filipos, eles tinham o perfil de romanos, eram conhecidos como romanos, certo? E no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, eu vou aconselhar você que leia ela todinha. É uma carta pequena, não é uma carta grande, não é difícil de ler. Então, lá você vai encontrar alguns pontos, dos quais eu vou trazer aqui nesse vídeo, e eu espero ajudar você a ter. Como os Filipos tinham o perfil de Roma e sem ser romanos, nós devemos ter o perfil de cristãos, cidadãos do céu, mesmo sendo humanos. Porque nós somos humanos por enquanto, porque daqui a pouco nós seremos humanos imortais, para a glória de Deus. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos ir vivendo no reino, vivendo essa realidade que o Senhor criou para nós, que o Senhor fez para o seu povo, vivendo de uma forma digna, que honre e que exalte ao Senhor. Combinado assim? Em primeiro ponto, nós, os cristãos, que somos cidadãos dos céus, nós precisamos ter o perfil da união. Missionária, e o que é união? União é você estar sempre junto com os outros, não é, irmão? União é a gente estar bem com todos, não precisa estar colado. Nós não precisamos estar colados para estar junto. A união é você falar a mesma coisa, você viver o evangelho de verdade, você fazer o que é correto, fazer o bem, mesmo que a pessoa não reconheça, mesmo que a pessoa nem saiba que foi você que fez. Então, toda essa questão de estar unido é estar dentro da verdade. O perfil do cidadão do céu é um só no mundo todo. Os cidadãos de Filipos viviam como romanos, respeitando as leis de Roma e pagando impostos a César. Eles gozavam da segurança e dos benefícios de serem cidadãos romanos, ainda que vivessem a uma grande distância de Roma. Parte da força de Roma era a união de suas colônias, através do mundo antigo.
Todas elas estavam se esforçando juntas pelo bem comum. Vamos trazer isso para o perfil espiritual. Filipos era uma colônia romana, mas habitavam ali muitos judeus e eram considerados romanos. Então, a união dela, pagando os impostos, fazendo tudo direitinho, ajudava a outra colônia que estava lá longe, que ajudava a outra, e fazia um conjunto que fazia com que Roma crescesse. O perfil do crente deve ser esse, de fazer o que é certo, de estar dentro da verdade, de estar dentro da palavra do Senhor, cumprindo os estatutos direitinho. Para quê? Para que haja fortaleza no reino de Deus aqui. Para que todos nós vivamos uma vida melhor, mais tranquila, já que nós somos servos do Senhor. Somos crentes, dá para entender? Primeiro ponto em que a carta de Filipos ele foca é a união. Mesmo estando longe, ela fortalecia Roma e Roma protegia ela. Mesmo estando longe de Jerusalém, a nossa pátria eterna, nós devemos nos comportar como tais, como cidadãos do céu. Tá dando para entender? Segunda coisa, os cristãos filipenses eram uma colônia do céu. Eles eram colônia romana, mas eles eram também uma colônia do céu. Era um povo que servia a Deus. E quando Paulo escreveu "Vivei de um modo digno", lá no versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses, ele estava lhe dizendo para viverem como cidadãos da sua cidade capital, que é o céu. Então, amados, em primeiro lugar, nós temos que ter união, falar a mesma coisa, viver o evangelho verdadeiro. Em segundo lugar, nós temos que ter comportamento, testemunho, perfil de cidadão do céu. Consegue entender isso? Consegue? Pega a sua Bíblia e leia também lá Hebreus capítulo 12, versículo 28, para você fortalecer ainda mais o que eu estou dizendo aí dentro do seu coração e da sua mente, pois a sua mente é mente de Cristo e precisa estar ocupada com as coisas de Cristo. A mente de Cristo, nós temos essa mente de Cristo, né? Para os santos filipenses servirem bem uns aos outros, deixando seus próprios desejos pelo bem comum de todos os santos. Eles teriam que aprender a ser desprendidos. No reino dos céus é um pouquinho diferente, porque no reino do céu, o pequeno é que é grande. No reino do céu, o mais importante é o servo. Esse ano, nós na Reviver, nós temos o seguinte slogan: Ele é quem capacita para amar e servir. Quem ama e não serve, não serve. Nós devemos amar os nossos irmãos. Para amar o nosso irmão, nós temos que primeiro nos amar. Porque antes de eu me amar, Jesus já me amou primeiro. E aí depois eu posso amar a Ele e depois amar os meus irmãos, amando a mim mesmo. É necessário que nós tenhamos essa compreensão. Para quê? Para que nós venhamos a viver uma vida de união e uma vida de compromisso e de serviço na obra do Senhor. Nós temos a mente de Cristo e devemos ter essa preocupação. Se vocês ouviram um rangezinho, viu? Às vezes aqui a minha cadeirinha dá uma rangidazinha. E aí é barulho de um lado e barulho do outro e a gente fica assim. Os filipenses, como eles recebiam os benefícios de serem romanos, então eles não tinham o desprendimento de servir. Eles estavam acostumados a ser servidos, porque eram as coisas da época. O crente, ele tem que se desprender, ele tem que aprender a servir, ele tem que aprender a ser servo. Se você quer ser maior no reino de Deus, seja o menor, disse Jesus, né? A carta de Filipenses, ela traz tudo isso. E o quarto ponto que eu quero trazer para você aqui, nesse comecinho de comentário, é que a salvação precisa ser realizada. A salvação é um processo. A salvação, você aceitou a salvação agora, mas você não pode entrar na porta e ficar estagnado. Depois da porta tem um caminho. O Senhor diz: entrai pela porta estreita. Ele não disse? Ele disse: estreita é a porta, apertada é o caminho. Então, a salvação é uma coisa que precisa ser realizada ao longo da nossa vida. Salvação não é você estar todos os cultos na igreja. Isso é importantíssimo. Você não deve faltar culto, porque lá é uma fonte onde você vai buscar água para beber durante a semana. Durante os dias que não tem culto na igreja, você está cultuando a Deus com a sua vida, pegando da água que você bebeu
lá na fonte, né? Importantíssimo. A glória de Deus, quando tem uma multidão, se manifesta, porque o povo vê que tem gente adorando a Deus e eles sentem desejo também. Mas não é esse o ponto principal da sua salvação, né? Paulo, ele incita as pessoas a obedecerem. Então esse é o quarto ponto. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos servir, nós precisamos obedecer ao Senhor. Para quê? Para que essa salvação seja produzida em nós dia após dia, para que ninguém venha roubar a nossa coroa. O livro de Filipenses também traz uma imagem de serviço, né? Ele foca muito no serviço, a carta aos Filipenses. E o Paulo, ele traz lá vários exemplos, né? Paulo conclui a carta com 3 exemplos de serviço desinteressado. Paulo estava feliz por ser oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, disse ele. Não era os outros que buscam, não era como os outros que buscam a sua própria glória, mas queria fazer as jornadas perigosas de ir e volta a Filipos para servir aquele povo, servir aqueles irmãos que estavam ali servindo a Deus lá em Filipos, né? Então ele fala também de Epafrodito, que estava doente, mas mesmo doente ele ajudou e tal, e foi trabalhar, não cessou. Então ele estava falando aqui de desprendimento, quando a gente realmente se desprende para servir ao Senhor, para fazer a vontade do Eterno nas nossas vidas, e assim a bênção do Senhor, ela vem sobre nós sem medida, entendeu? Entende como é isso? Consegue entender como é isso aí? Então é isso aí, ó. Na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ele diz que nós devemos ser semelhantes a Cristo, desprendidos. Cristo se desprendeu de lá da sua glória, desceu, se vestiu nesse corpo humano para que pudesse dar a nós a salvação eterna. Louvado seja Deus. Ele se desprendeu. Então, o primeiro exemplo de Cristo, crente parecido com Cristo, é um crente desprendido. Ele não está preso às coisas aqui. Ele está constantemente tentando fazer o melhor serviço na obra do Senhor. O cristão que é parecido com Cristo, ele deve receber a supremacia de Cristo. Quem é que manda em nossas vidas? Cristo. O cristão verdadeiro, o exemplo de Cristo, ele vai dizer, como Paulo disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Entende isso? Isso é maravilhoso. Outro exemplo que a carta de Filipenses vem trazer para nós é da humilhação. O crente, ele deve ser humilhado por ele mesmo. O Senhor não disse humilhe os outros, ele disse humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Então, quando o crente ele é parecido com Cristo, ele humilha-se a si mesmo, ele desce ao nível de todos, porque todos na verdade somos iguais. Paulo, ele traz um conselho também dentro disso daí sobre o amor fraternal. Amados, quando você ama, você tem prazer em servir. Quando você ama, você tem prazer em compartilhar e partilhar. Você não tem prazer na desgraça de ninguém. E ao desenvolver a nossa salvação, nós vamos passar então a viver o chamado divino. Qual é o seu chamado? Para que você foi chamado? Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma chance de viver o evangelho do Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Mas aí é necessário que nós tenhamos o cuidado de desenvolver isso em nós, através do conhecimento da palavra, através de bons mestres. Na carta de Filipe também, no capítulo 3 dos Filipenses, do versículo 2 ao 11, o Paulo ele vem advertir os irmãos acerca dos falsos mestres. Queridos, o seu maior mestre é o Espírito Santo. Então, busque conhecer a palavra de Deus, que é a maior profecia. Ela é a profecia completa. Se você começa a conhecer a palavra do Senhor, você começa a desenvolver, você começa a edificar a sua vida. E quando os dias maus chegam, você não vai buscar Deus de última hora, no desespero, no desembesto. Você está garantido, está assegurado com a presença de Deus, porque você está ali. Você entendeu o seu chamado, você já não tem mais perfil de pessoas da terra, de pessoas do mundo. Seu perfil agora é de cidadão celestial, é de perfil de quem vai para o céu.
Né? E Paulo, ele lá no capítulo 4, dos versículos 8 e 9, ele diz para nós blindarmos os nossos pensamentos. E aí eu volto, você assista o vídeo anterior. Eu vou deixar a capa dele aqui em cima para você saber qual foi o vídeo que eu falei. Então, blindar a mente da gente. Quando nós blindamos a nossa mente, nós deixamos de ser alienados. Nós começamos a entender muitas coisas que os outros não vão entender. Porque a maioria não consegue ter essa dimensão da presença de Deus. Que nós devemos blindar a nossa mente, porque a mente é o campo de batalha de Satanás, é o campo de batalha do diabo, né? E ele joga as ciladas, ele joga as sugestões. A nossa mente, que é inteligentíssima, nós somos feitos à imagem de Deus, nós parecemos com Ele. Então há aqui em nós uma imensidão de coisas magníficas que chamam o nosso inconsciente. E aí o diabo, ele lança sugestões, e aí a nossa mente cria aquele dali e vai trazer para a nossa realidade. Então tenhamos a mente blindada. Honre a Cristo, por mais que você seja quem quer que você seja, mas que o Senhor seja o soberano na tua vida. Que Jesus, ele ocupe a primazia na tua vida, nos teus pensamentos e em tudo o mais que seja de Deus para a tua proteção. Então, na carta aos Filipenses, resumindo, ele vem falar de serviço. E o slogan da igreja esse ano de 2022 é Ele quem capacita para amar e servir. Então, meu amado, faça a obra do Senhor com desprendimento, com amor, com dedicação, certo? Deixe para trás qualquer coisa que precise ser deixado, mas busque em primeiro lugar o reino, honre ao Senhor, entenda qual é o seu chamado. Amado, o seu chamado, muita gente diz, eu não sei qual é o meu chamado, será que eu vou ser cantora? Será que eu vou ser pregadora? Será que eu vou ser... Você já é salvo, o seu chamado é para salvação. Deixa de exibição, deixa Deus trabalhar na tua vida. O chamado divino para nós é para estar no reino. E depois que você estiver no reino, sirva, porque no reino de Deus, o maior não é o que está no holofote, que está lá em cima, não, é o que serve. Então, se você não serve na obra, você não serve para a obra, você não serve para o reino, você não serve para estar na presença do Senhor. Pense nisso. Leia a carta de Filipenses. Filipenses é um livro muito importante para esse tema, inclusive, né? O tema do serviço. Então, vamos ser bons dispenseiros. Ao longo de 2022, acredito eu que nós vamos falar bastante sobre os dispenseiros da obra do Senhor, aqueles que trabalham mesmo estando à beira da morte, como está lá na carta de Filipenses, que você vai ler todinha. Paulo falando de Epafrodito, né, que chegou à beira da morte, mas mesmo cambaleante, mesmo doentinho ainda, Deus não deixou que ele morresse, mas antes mesmo de se recuperar, ele já teve que voltar a Filipos para levar a carta que Paulo tinha escrito. Então, meu amado, não bota desculpa para vir para a obra de Deus, não, tá bem? Tem gente que bota desculpa que tá com sono, que tá doente, tá com dor de cabeça, mas aí, às vezes, tá trabalhando na obra do Senhor, tá com dor, tá com isso, tá com aquilo. Quando é depois a gente vê a pessoa bem animado, cuidando das suas coisas, cuidando no meio da rua, para cima e para baixo, aí fica uma dúvida, fica uma interrogaçãozinha na pessoa. Aquela interrogaçãozinha, o irmão não podia ir para a igreja, mas o irmão pode estar no sol quente fazendo isso e aquilo. O irmão estava doente, a gente orou e se preocupou, e o irmão estava na folia, brincando. Nada contra, irmão. Faça o que você quiser. Você é livre. Porém, não fique mentindo. Não fique dizendo que não pode fazer a obra de Deus, que você pode. E aí fica a dispensação sua para com Deus. Fica você e Deus. Eu não tenho nada com isso, mas eu preciso aconselhá-lo. Que você foi chamado para servir ao Senhor e não para o Senhor lhe servir, porque Deus não é empregado de ninguém. Quando está tudo ruim, você busca Deus. Quando as coisas estão boas, você vira as costas para Ele. Vai chegar um momento em que o Senhor não estará mais disponível para você, porque também tem limite as coisas de Deus, sabia disso? Deus também põe limite. Então preste atenção no seu chamado, sejamos imitadores de Cristo. Vamos fazer a obra do Senhor com muita alegria. Como é que eu faço a obra do Senhor, missionária? Faça o que você pode, faça o que você sabe. Você sabe mandar mensagem para as pessoas? Mande.
Ah, você não sabe pregar pessoalmente? Hoje em dia você pode mandar o vídeo daqui do canal para as pessoas. Você pode mandar outros vídeos. Você pode. Tem hoje uma forma de evangelismo muito graciosa, grandiosa também. Ah, missionário, não sei fazer nada disso. Então vai de madrugada orar. Vai para o matutino. Vai para a oração das 3 da tarde. Tem tanto trabalho para ser feito. Vá ler a Bíblia. Conclua a leitura da Bíblia. A primeira missão do crente é pelo menos terminar de ler a Bíblia, né? Começar e terminar. Para que você tenha conhecimento. Conheça a verdade vai te libertar, entende isso? Então, como é que eu posso fazer mais a obra do Senhor? Você pode começar ajudando alguém. Você pode começar dando um sorriso para alguém. Você sabe o quanto importa um sorriso? Você sabe o quanto importa você dar atenção para alguém? É muito importante. Então faça a sua parte, faça aquilo que você foi chamado para fazer. O seu chamado, irmão, é para estar no céu, é para ser salvo. O resto é serviço. E nós estamos aqui para servir ao reino. Entende isso? Que Deus te abençoe ricamente. Nós vamos encerrando por aqui. Então, leia a carta de Paulo aos Filipenses. Leia ela todinha. E procure entender o sentido da mensagem da carta de Paulo. A frase que para mim resume muito bem a carta é a seguinte frase, e você vai achar e vai me dizer aqui embaixo em que versículo está, porque a carta é pequenininha. A frase é a seguinte: porque é Ele, Deus, quem opera em nós tanto o querer quanto o fazer, segundo a sua vontade. Fique com Deus, que Deus te abençoe ricamente. E não deixa de se inscrever. Se inscreva aqui no canal. Fique aqui com a gente. 1000 beijos para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que a graça te alcance. Sempre. Quer saber de uma coisa? Eu tô ansiosa para ir para casa. Eu tô com muita saudade do céu. Tô com muita saudade de casa. Eu tô com saudade de Jesus. E eu espero que você também esteja com essa ansiedade. Porque para nós, os crentes, reviver, a vinda de Jesus é mais do que uma certeza. É um desejo. Fica com Deus.